Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre a pré-história brasileira. Chama-se Pré-história brasileira ou período pré-cabralino, o momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral em 1500. Esta visão, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam este território antes da colonização portuguesa, da África para outros continentes. A maioria dos estudiosos concorda que os primeiros habitantes da Terra surgiram na África. Eles se baseiam em descobertas como a dos cientistas norte-americanos Donald Johanson e Tom Gray. Em 1974, esses estudiosos descobriram um dos mais antigos esqueletos já conhecidos. O fóssil pertencia a uma mulher que viveu há cerca de 3,12 milhões de anos. Para comemorar a descoberta, houve uma festa no acampamento. E uma das músicas mais tocadas foi Luz in the Sky with Diamonds, do grupo musical The Beatles. Por isso, os cientistas decidiram dar ao esqueleto o nome de Luz. A partir da África, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa, Ásia e finalmente chegaram à América em um processo que durou milhares de anos. Descoberta sobre a presença humana na América. Em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves se surpreendeu ao descobrir que o fóssil que vinha estudando era o mais antigo de toda a América. Tratava-se do crânio de uma mulher que viveu cerca de 11.500 anos. O cientista brasileiro batizou-a de Luzia, em homenagem à luz. Cientistas ingleses reconstituíram a fisionomia de Luzia e, surpresos, descobriram que as suas feições se assemelhavam às dos nativos da África e da Austrália. Olhos arredondados, nariz largo e queixo saliente. Observe a imagem ao lado, as imagens ao lado, onde tem o crânio de Luzia, numa vista superior, e o crânio dela, no caso, a reconstituição desse crânio, onde aparecem as características observadas pelos cientistas, olhos arredondados e o queixo saliente, com o nariz largo. Povoadores das terras onde hoje é o Brasil. Quando os primeiros seres humanos aqui chegaram, as características das terras onde hoje é o Brasil eram muito diferentes das atuais. Predominavam campos e vegetação baixa, um clima seco e frio com invernos rigorosos. Nossa fauna era composta de mamíferos enormes, como o mastodonte, a preguiça gigante, a macrauquênia e o tigre dente de sabre. Por volta de 9.500 a.C., alguns desses grandes mamíferos foram extintos sem deixarem descendentes. Então, nós temos aqui a imagem dos indígenas, que eram os povos também que viviam nessa época, e também os mastodontes, que eram animais gigantes que viviam nesse período nas terras onde hoje é o Brasil. Caçadores e coletores. Os primeiros habitantes do Brasil eram caçadores e coletores. Viviam da pesca e caça de animais pequenos, como veados e as emas, e da coleta de frutos, como a castanha e o peão. Entre eles estava o homem de Lagoa Santa, os homens de Umbu, conhecidos como povo da flecha, e homens das conchas ou povos dos sambaquis. Então eu tenho na imagem um exemplo de como esses homens viviam, caça e coleta. Através das pinturas rupestres, homens pré-históricos, eles deixaram nas paredes das cavernas como eles trabalhavam, como eles viviam, uma parte da vida deles, do dia a dia deles. O homem de Lagoa Santa. Depois de Peter Land, foram extraídos restos de aproximadamente 250 esqueletos humanos. Na década de 1970, foi encontrado um crânio feminino de cerca de 11.500 anos a Luzia. A descoberta mostrou que a região já era habitada muito antes do que se imaginava e pôs em xeque as teorias até então mais aceitas sobre o povoamento do homem nas Américas, que consideravam uma migração única partindo da Europa e atravessando o Estreito de Bering, chegando ao Brasil através da América do Norte. Os achados arqueológicos em Lagoa Santa confirmam a teoria de várias ondas migratórias vindas pelo Estreito de Bering. Os homens de Umbu viviam nas florestas do sul e do sudeste do país e eram habilidosos no trabalho com pedra, fabricando grande variedade de objetos, como facas de corte afiado, anzóis, especialmente pontas de flechas. Os homens de Umbu foram responsáveis pela difusão entre os primeiros habitantes do Brasil de duas grandes inovações daqueles tempos: o uso do arco e flecha e da boladeira, arma composta de 3 bolas de pedra ligadas entre si por cordas de couro. Tais armas tornaram possível a caça de animais velozes como veados e emas, por exemplo, e de pássaros em pleno voo.
Os homens do sambaqui. Sambaqui, em tupi, significa amontoado de conchas. Três principais origens dos sambaquis: alimentação, peixes, moluscos, etc. Arquitetura e escultura, que era o menor uso, e rituais funerários, entre outros. Os povos não indígenas habitavam a região antes dos povos indígenas. Quando necessário, movimentam-se, geralmente seguindo o mar. A maioria localizava-se no litoral, onde há muitos moluscos. Em todo o litoral havia sambaquis, muitos foram destruídos, ou seja, amontoados, né, de conchas, onde ali poderia ter tanto uma urna funerária, né, que eles colocavam dentro de vasos de cerâmica e depois cobria com as conchas, os sambaquis. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, a pré-história brasileira. E nós estudamos da África para os continentes, onde os homens, né, primitivos, eles migraram através das múltiplas migrações que houve no período da história da pré-história. Eles chegaram até a América através do Estreito de Bering e ali se distribuiu por toda a América. Descoberta sobre a presença humana na América, né, com os fósseis de Lucy e também com o fóssil de Luzia. Os povoadores das terras onde hoje é o Brasil, né, que são os povos pré-indígenas, como o homem da Lagoa Santa, ou os homens de Umbu e os sambaquis, e os indígenas, e os caçadores e coletores, que esses homens pré-históricos, né, esses homens que viviam na pré-história do Brasil, eles viviam da caça, da pesca e da coleta. O homem de Lagoa Santa, como nós vimos, que foi descoberto um fóssil, e desse fóssil também foi reconstituído para poder entender as características físicas e entender essa migração desses povos da África para até chegar no Brasil. Os homens de Umbu, que eram especialistas em flecha, né, eram conhecidos como uns flechas, eles desenvolveram o arco, flecha e também as pedras, né, que utilizavam as boladeiras para caçar pequenos animais como o veado e emas, etc. Né, entre outros, e inclusive animais em voo. E os homens dos sambaquis, que viviam no litoral do Brasil e, ao se alimentar das conchas, acumulavam para que pudesse construir casas ou locais para enterrar seus mortos. Né? Ou seja, os túmulos eram sempre cobertos com conchas, sambaquis. Então é isso, turma, nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um beijo.